Olá, eu sou a Gisele Marques, sejam bem-vindos ao Destravando. E a pergunta que eu vou responder hoje para você é: todo mundo é capaz de tirar mais do que 900 na redação do Enem? E a resposta é sim. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar um macetinho para chegar lá. Então, pessoal, você pode estar se perguntando nesse momento, mas Gisele, se só 3% de todas as pessoas que fazem o Enem, pelo menos esse é o dado do ano passado, de 2019, se só 3% conseguem tirar mais do que 900 na redação do Enem, como é que você tem um disparate de dizer todo mundo é capaz de tirar mais do que 900? Mas sabe que a verdade é que nesses 15 anos que eu dou aula de redação em pré-vestibular, em preparatórios para concursos, eu observo que a metodologia que eu desenvolvi para ensinar a argumentação para os meus alunos é uma metodologia muito eficiente. E eu percebo que quem segue essa metodologia certinha, do início ao fim, mesmo tendo um histórico ruim na escola, mesmo sendo uma pessoa que não gosta de escrever, mesmo sendo uma pessoa que não gosta de ler, mesmo sendo uma pessoa que nunca foi boa em redação na escola, mesmo esse tipo de aluno consegue tirar mais do que 900 na redação do Enem. E a questão é muito simples. Você precisa entender a dinâmica do texto dissertativo argumentativo. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um parágrafo de desenvolvimento. Qual é a estrutura lógica de um parágrafo de desenvolvimento para você chegar lá, para você alcançar notas acima de 900. Eu não vou falar da redação como um todo, porque o vídeo ficaria muito longo, mas tem outros vídeos nesse canal aqui também que você pode explorar. Eu vou colocar aqui agora do lado aqui em cima, para você clicar se você quiser ver uma estrutura de propósitos de intervenção também, que serve como padrão para a redação do Enem, mas nesse momento eu vou te ensinar um macetinho para argumentação. Então é o seguinte, os parágrafos de desenvolvimento, eles têm que ter uma estrutura lógica. Eles precisam, primeiro, reafirmar a tese, defender a tese, validar a tese. E para isso você precisa fazer dentro de uma cadeia lógica, de um encadeamento. Então a questão é, se você sabe aplicar a metodologia, a chance aí de você conseguir mais do que 900 no Enem é muito grande. E isso eu digo por experiência própria de quem há 15 anos vê isso em sala de aula. Todos os anos eu vejo isso. Então vamos lá. Você vai ver aqui um modelinho de como começar cada frase do seu parágrafo argumentativo. Eu vou te dar um exemplo de um parágrafo argumentativo, no caso seria o desenvolvimento 1, e eu vou te mostrar aqui como começar cada frase dentro do texto. E se você seguir isso à risca, dentro de um projeto de texto coerente, dentro do tema, obviamente, com uma tese válida, não tem como não dar certo, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você vai apresentar o argumento. E aí você vai começar assim a sua frase de desenvolvimento 1. Você vai começar assim: em primeiro plano, vale ressaltar que, ou você pode colocar inicialmente, cabe pontuar primeiramente, também são formas de começar a primeira frase do primeiro parágrafo argumentativo, do primeiro desenvolvimento. Depois disso, então vamos lá, nessa frase você tem que apresentar um argumento, ou seja, se você apresentou na tese que é preciso combater o preconceito, e aí o seu primeiro parágrafo argumentativo tem que ter uma frase que diga por que tem que combater o preconceito, tá? Então você tem que validar essa tese. Ou a intolerância religiosa precisa ser combatida. Nessa primeira frase, né, em primeiro plano, você precisa apresentar uma ideia que justifique por que a intolerância tem que ser combatida. Né? Se você diz que é preciso haver educação inclusiva lá na tese, você agora vai dizer um motivo pelo qual
a educação inclusiva precisa melhorar, entende? Então você vai apresentando argumentos, ou seja, justificativas que vão validar a sua tese. Então, em primeiro plano é a primeira frase. Na segunda frase, você vai dar uma explicação para esse argumento, você vai explicar, vai apresentar uma espécie de causa. E aí você vai começar a segunda frase assim: isso ocorre porque, ou isso porque, isso ocorre na medida em que, essa questão se explica uma vez que, tá? Você vai apresentar uma explicação, uma causa do argumento. Em seguida, você vai apresentar uma consequência. Então, você vai colocar dessa forma, por conseguinte, assim, dessa maneira, nesse sentido, tá? São estratégias para você começar a consequência. A consequência pode ser também um aprofundamento do argumento, uma reflexão crítica desse argumento, uma conexão entre o argumento e o cenário atual e a realidade, tá? E isso vai demonstrar para o corretor que você tem uma análise crítica do tema, tá? E aí você vai demonstrar essa estrutura lógica da sua ideia, né, dentro do texto. Depois disso, não basta ficar aí em argumento, causa e consequência. Um aluno comum, ele para aí. Você não, você quer ficar com nota acima de 900. Então, você tem que validar esse argumento. E isso pode se dar com conhecimento de mundo, com exemplos, isso pode se dar com dados, né, comprovações científicas. E aqui eu vou colocar agora para você a indicação de um vídeo que eu fiz aqui mostrando como que você usa dados na sua redação mesmo sem se lembrar, ou seja, usando a própria prova como fonte desses dados. E aí eu vou colocar aqui, você, se quiser depois dar uma olhadinha lá, explora esse conteúdo. Mas aí você vai exemplificar o argumento, ou vai ilustrar, né? Ilustrar o argumento, ou você vai comprovar esse argumento com dados, ou você vai apresentar uma referência interdisciplinar. Depois eu vou fazer um vídeo só te mostrando como inserir referência interdisciplinar na sua redação. E aí uma maneira de começar essa validação pode ser prova disso é, ou prova disso são, né? Ou pode se ressaltar a título de ilustração, tá? Ou você pode colocar, né, à luz do conceito X, ou à luz do filósofo X, aí você coloca o nome do filósofo. Pode-se entender que, aí você coloca a reflexão do filósofo, ou o conceito interdisciplinar, tá? Então eu vou colocar aqui nesse momento um modelo completinho do parágrafo de desenvolvimento 1, tá? Para você realmente saber o passo a passo, como seguir a sua argumentação. Sabendo que você vai escrever em cada frase no seu argumento, no seu parágrafo, fica muito mais fácil. Você otimiza o seu tempo na hora da prova e você consegue dar encadeamento lógico às suas ideias com muito mais facilidade. Então essa é uma estratégia super válida. Se você quiser que eu te mostre também um modelinho de como fazer o desenvolvimento 2, aí eu peço para você escrever aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo mostrando como começar cada frase da sua redação do desenvolvimento 2, tá bom? Se você ficou comigo até agora, muito obrigada. Já peço para você dar o like aí. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo, porque eu tenho produzido aqui muita coisa legal que com certeza, muito macete aí vai te ajudar na hora de tirar uma notão aí, uma nota ótima na redação do Enem. Tá bom, gente? Um grande abraço, fique bem!